E aí, galerinha, professor Hilton Almeida, dando sequência ao nosso desafio das 21 semanas de redação. Quero relembrar as regras para vocês, tá? Quem quiser ter a redação corrigida de graça, pessoal, de graça, o que você tem que fazer? Tirar uma foto produzindo sua redação, fazendo sua redação, marcar, colocar lá nas suas redes sociais, marcar o metatextual, dizendo que você está fazendo a sua redação, mandar para o meu e-mail, tá? Mandar para professorhiltonalmeida@gmail.com e os cinco primeiros apenas que mandarem essa redação terão a devolutiva corrigida por mim, tá? De graça, tá? Totalmente de graça. Então não perca tempo, porque se cochilar, se piscar, outro manda e aí você perde a possibilidade de ter uma redação corrigida gratuitamente. Tema 3, o tema que nós vamos discutir hoje é caminhos para incentivar o hábito da leitura no Brasil. Um tema tão importante, um tema que infelizmente muitos não dão valor, tá? A questão da leitura. E eu gostaria de iniciar exatamente com um texto falando sobre a importância, tá, da leitura. Livro, leitor digital, gibis, jornais, revistas, não importa em qual ferramenta, somente o simples hábito da leitura é uma das oportunidades mais democráticas e acessíveis de desenvolvimento pessoal e profissional. É por meio dela que a pessoa se desliga do mundo real ou se aprofunda no mundo real, né? Quebra as fronteiras da imaginação e descobre novos universos sem sequer sair do lugar. Tem até uma música de Cidade Negra que fala sobre a força do pensamento, tá? De leitura. Eu fui à China, fui ao Canadá, passei pelo Himalaia, só com a força do pensar. A leitura faz isso, tá, pessoal? Encontrar um tempo para ler é um processo que permite a expansão de si mesmo, criando abertura para infinitas possibilidades e trilhando o caminho para despertar do pleno potencial. Um leitor assíduo tem mais chances de absorver mais conhecimento, incentivando a sua própria evolução pessoal e profissional, do que aquele que não tem interesse em se desenvolver através desta, que é uma das formas mais eficientes de agregar valor à sua atuação, bem como à sua performance dentro e fora do trabalho. Vamos pensar o seguinte, vocês que estão se preparando aí para o vestibular, tá? Eu quero arrebentar na redação, eu quero fazer uma redação massa, mas não lê. E aí? Cadê o conteúdo? Cadê informações? Onde é que ficam aí as atualidades? Meus amores, leitura é fundamental. Quem é que está tirando 1000 na redação? Quem tem leitura, quem tem repertório de leitura. Sacaram a importância? Então, isso aqui a gente precisa discutir, tá? Mas colocar em prática. Dando uma dica aqui agora para vocês de enumeração que já pode ajudar vocês aí na introdução. Elementos que vocês podem colocar, gradações que podem ajudar vocês aí a definirem, a expressarem as vantagens do hábito da leitura. Senso crítico mais apurado. Preciso explicar? Claro que não. Quanto mais eu leio, mais a minha sensibilidade crítica ela vai sendo refinada, tá? Expansão do vocabulário. Nem preciso explicar. Melhora significativa na escrita. Sabe aquela, quando dá um branco, meu Deus, se escreve, como é que se escreve isso aqui? Escreve com X, com S. Quem tem um hábito da leitura, naturalmente vai escrevendo de forma até espontânea. Maior capacidade de persuasão, redação. Persuasão. Quanto mais leitura, mais argumentos, mais informações, mais argumentos, mais persuasão a gente vai ter. Abertura e disposição para aprender com o outro. É óbvio, quando eu leio uma dissertação, quando eu leio um artigo científico, quando eu leio uma tese de doutorado, quando eu leio uma revista e comparo com outra, é óbvio que a gente vai aprendendo com outro, um livro, enfim. Então eu abro a possibilidade de aprender. Expansão do repertório cultural, isso aqui é fundamental para nós que estamos nessa jornada rumo à nota 1000. Maior qualidade de relações interpessoais, sim,
eu vou poder dialogar mais com o outro. Eu vou poder discutir, trocar ideias. Eu vou poder dizer assim, olha, eu discordo de você por isso, eu concordo com você por isso. Então, as relações interpessoais, elas vão se estreitando. Observe como não tem graça quando a gente está numa roda de conversa e alguém que não tenha, tá, fundamentos para discutir só fica, concordo, não, prefiro não opinar. Não expande, tá? E fica ruim, tá? Autodesenvolvimento contínuo. À medida que a gente vai lendo, que a gente vai adquirindo informações, a gente vai ampliando o universo, possibilidades. Eu quero fazer um curso agora, quero me especializar nessa área, eu quero aprofundar nessa área de conhecimento. Então, isso ajuda bastante. Vamos para a nossa tese, especificamente, extrair. Observe que o tema diz caminhos para incentivar o hábito da leitura. Nós podemos fazer esta redação de duas maneiras. Já dar os caminhos, tá? Já apresentar os caminhos. O que é que tem que ser feito? Tem que ser feito mais investimento na educação básica. O que é que tem que ser feito? Tem que fortalecer a leitura no âmbito familiar. O que é que tem que ser feito? Reduzir o preço dos livros, sei lá. Então a gente vai trazendo logo uma solução, ou duas linhas de soluções. Mas ainda assim, pessoal, eu prefiro que a gente, que é do metatextual, a gente problematize o tema, fica melhor, tá? Porque o hábito da leitura não está distante do ideal no Brasil. Tira esse não, tá? Por que o hábito da leitura está distante do ideal no Brasil? A gente vai buscar hipóteses, tá? Falha na educação básica. Pouca influência familiar. Então, isso aqui pode se transformar logo em solução, tá? Se vocês quiserem ir por esse caminho, mas de qualquer forma vocês vão ter que problematizar, de qualquer forma vocês vão ter que discutir isso no desenvolvimento. Então transformem logo. Lembre-se de que vocês precisam colocar isso aqui na introdução, essas palavras-chave. Vocês podem até colocar assim, mais ou menos, depois que fez o tópico frasal, colocar aqui, existem caminhos que podem facilitar, que podem ajudar o brasileiro a desenvolver hábitos de leituras. Porém, questões como falha na educação básica, assim como pouca influência familiar, se tornam graves problemas, graves empecilhos. Entenderam a parada, como é simples? Então vamos lá, vamos dar sequência. E agora eu vou fundamentar, eu vou ajudar vocês, vou dar suporte, subsídio, não é subsídio, tá? Subsídio para cada argumento. Então, educação básica. Estou trazendo aqui um recorte do jornal Opção, tá? Tá aqui, vocês podem pesquisar. Era digital pode mudar hábitos de leitura e educação no Brasil. Pessoal, estamos melhorando a quantidade de leitura, tá? Quantidade de leitura. E a era digital, a era tecnológica, ajudou bastante. Então, estou trazendo para cá, para vocês, isso aqui é de 27 de fevereiro agora, tá? De 2020. Isso aqui é Rafael Saad, empresário do ramo editorial. Mas eu estou trazendo esta tela aqui para dar ênfase ao que ele falou nessa reportagem. Rafael Saad acredita que os profissionais da educação irresponsáveis devem se adaptar ao uso da tecnologia para guiar os jovens e as crianças na empreitada. O importante é que os pais e professores estejam atentos para o uso saudável da tecnologia e que os conteúdos estejam adequados a cada faixa etária, seja impresso ou digital. As crianças e jovens, assim como nós adultos, são encantados com a tecnologia, mas há espaço para todos os modelos de interação com o conteúdo. Destacou. Agora vamos aqui ao nosso fundamento, que vai dar o embasamento para a nossa argumentação de falha educacional. Uma das dificuldades dos professores é acompanhar essas evoluções tecnológicas, sobretudo em instituições onde falta estímulo à capacitação e à atualização dos profissionais. Como que a gente pode colocar isso na redação? Que muitos professores não estão capacitados para desenvolverem suas disciplinas, porque muitos acham que leitura é só responsabilidade da disciplina língua portuguesa ou literatura. Não é.
a responsabilidade de todas as disciplinas. Então, muitos professores não estão capacitados para inserirem os seus alunos nesse universo da leitura. Outros professores, a gente pode colocar também a culpa na carga horária. Ah, porque minha carga horária é muito elevada, não tem como dinamizar o meu conteúdo com leitura. O fato, tá? Não estou inventando, tá, pessoal? São entrevistas, são reportagens, são depoimentos que vão nos ajudar a sair do senso comum, tá? Mas isso aqui a gente está vendo aqui, Sade ressaltou que não se trata apenas de ofertar condições de manuseio desses aparatos, mas de prepará-los para serem curadores de conteúdos e auxiliarem seus alunos a desenvolverem visão crítica e capacidade de selecionar informações de qualidade em época de fake news e em meio a uma avalanche de textos, vídeos e áudios disponíveis a todo instante nas redes sociais. Então, buscar a melhor informação, buscar a informação de qualidade, e isso é importante principalmente para quem está se preparando para vestibular, ter uma informações de qualidade. Outro suporte para a gente, tá? 5 de março de 2020. CEPERS aponta falta de professores e bibliotecas fechadas nas escolas estaduais, tá? Isso aqui é do Rio Grande do Sul, tá? Então, o que é que diz esta reportagem? Conforme o secretário estadual de Educação, Faisal Caram, a falta de bibliotecários na rede pública gaúcha se dá em razão da falta de condições para que os profissionais sejam contratados. O Estado não possui bibliotecários. O que tínhamos sempre eram professores fazendo complementação de carga horária dentro da biblioteca. Pessoal, isso aqui é um argumento massa para a gente apresentar. Que muitos professores são arranjados como bibliotecários e eles não vão fazer o trabalho de estímulo à leitura, eles vão passar horário lá, porque ali a função não é deles, a função deles é da aula. Então, aqui, tá, nós temos uma falha no sistema educacional, especificamente na escola pública, tá, meus amores? Conforme gestor, a Secretaria Estadual de Educação trabalha para iniciar um processo de seleção por meio de concursos. Pública também irá contemplar a contratação de bibliotecários, mas entra aí a questão da burocracia. Já temos 2 elementos de comprovação aqui. A falta de capacitação, despreparo de muitos professores em lidarem com tecnologia, lidarem com leitura, fazerem seleção de leituras agradáveis, leituras que atraiam esse aluno, tá? Que incentivem, que motivem esse aluno. A falta de espaço na escola para debates, tá? Tudo isso a gente pode colocar como falha da escola. E aqui uma outra da revista Época, isso aqui é um pouquinho mais antigo, isso aqui é de 2013, mas é muito atual, tá? A praga da leitura obrigatória. Na escola, nos jornais ou na internet, não faltam pessoas para dizer o que devemos ler, tá? 2013, 7 anos, mas está atual. Prestem atenção. Quer convencer alguém a abandonar um hábito prazeroso? Basta transformá-lo em obrigação. Nos esportes é comum ver amadores talentosos abandonando seus sonhos ao deparar com a rotina árdua necessária para competir profissionalmente. Você, peladeiro, você que jogava bola, tá? Fazer isso com prazer, transforma isso em rotina. Complica. No mundo da cultura, ocorre algo semelhante. Conheci aspirantes a críticos de cinema que passaram a detestar filmes após experimentar a rotina de assistir a 5 ou 6 estreias desinteressantes semanalmente. Talvez isso explique nossa obsessão por games estúpidos e redes sociais, como ninguém nos obriga a passar horas jogando Candy Crush ou navegando no Facebook, que vocês já nem navegam mais no Facebook, agora só Instagram. Podemos gastar nosso tempo assim por puro prazer. Se fôssemos forçados a isso, provavelmente buscaríamos refúgio em outras atividades, como resolver o cubo mágico, elaborar uma tese de doutorado. Tese de doutorado passaria a ser prazeroso. Por quê? Porque não é obrigatório. Ou descobrir a cura do câncer. Talvez até lêssemos mais livros, se não houvesse tanta gente tentando transformar a leitura numa obrigação. O assunto é delicado, sobretudo no que diz respeito às escolas. As leituras obrigatórias têm uma importância pedagógica enorme. Os alunos precisam aprender literatura e interpretação de texto na escola, e ler é, sem dúvida, a melhor maneira de fazê-lo.
Dito isso, não é difícil perceber que obrigar um aluno a ler um livro e fazer uma prova sobre ele é uma péssima maneira de incentivar a leitura. Pessoal, tem pais que colocam como castigo, leitura. O menino cometeu lá uma danação, fez lá uma peripécia, vai ler, vai pro teu quarto, vai ler, coloca como castigo. Tenham muito cuidado com isso, tem que ter muito cuidado com isso. Muitos desistem dos livros após a formatura, outros até voltam a ler, mas deixam de lado os autores que a escola lhes forçou goela abaixo. É raro ver um adulto lendo Machado de Assis, por exemplo. A ironia refinada de um dos maiores escritores da história do país é desperdiçada em adolescentes que leem resumos de seus livros, decoram nomes de personagens, respondem a perguntas de vestibular e depois esquecem-se dele para sempre. O lirismo de Manuel Bandeira torna-se uma chatice insuportável quando somos obrigados a nos comover com ele. Até o humor de Macunaíma perde toda a graça. Por quê? Leitura obrigatória. Falha da escola que não conduz isso de uma forma lúdica, de uma forma atrativa. Mas por que a escola falha? Pessoal, capacitação, treinamento, tem que ter treinamento para isso, tá? Porque parte da população ainda não tem o hábito de ler. O hábito da leitura se dá em casa. Agora a gente já vai para o segundo argumento, que é a influência familiar. Por meio dos pais ou responsáveis, em segundo lugar, o professor. Existe mais um dado que vai reforçar a minha resposta. Cerca de 30% dos nossos professores também se declaram não leitores. Aí lasca. Se os professores não leem, como é que eles vão exigir dos alunos? Vão lascar mais a coisa. Professor de literatura, pessoal. Professores de literatura que não têm o hábito de ler. Aí complica. Nós temos famílias e educadores que leem pouco. Uma média 4,96 livros lidos por pessoa. Detalhe, esta pesquisa aqui, na verdade, cai para 2, alguma coisa. Porque são livros que a pessoa começou a ler. Leu 2 páginas, 3 páginas, vai para essa estatística aqui. Agora, quando fala da leitura do livro todo, isso cai para 2 ponto alguma coisa. Então, por ano, tá? Por ano. Então, nós temos aqui um suporte tanto de pais que não leem, quanto de professores também que não leem. Brasileiros alegam falta de tempo para ler. Família, tá? Mas por que não leem? Por que a família não incentiva a leitura? Falta de tempo. Então, os filhos não olham os pais lendo, qual vai ser o reflexo? Qual vai ser naturalmente o reflexo? Os filhos não vão tender a ler, tá? Mas falta de tempo, trabalha demais, a rotina de trabalho. Então essa daqui é uma justificativa, uma explicação. Outra explicação, tá bem aqui, ó. Mas mesmo assim o dado é interessante porque aponta que, para além dos fatores como altos preços, outra explicação por que familiares... E aqui, pessoal, nós temos uma população realmente que ganha pouco, tá? De acordo com o IBGE, um quarto da população brasileira, aproximadamente 50 milhões, vivem com menos de R$400 por mês. Certamente, comprar um livro de 10, 12, 15, 50 reais vai estar fora do orçamento. Não tem como esses pais fazerem um investimento ganhando pouco, tá? Que é praticamente para comida. Então, família aqui, falta de tempo, tá? Custo, elevado custo. Então, uma explicação para os familiares é o elevado custo. Tranquilão? Respaldei vocês. Estamos respaldados para desenvolver. Introdução, algumas dicas de filme. Massa, quem ainda não assistiu, por favor, corra, vá à Netflix, que tem A Menina que Roubava Livros. Muito massa. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma jovem garota chamada Liesel Meminger sobrevive fora de Munique através dos livros que ela rouba. Ajudada por seu pai adotivo, ela aprende a ler e partilhar livros com seus amigos, incluindo um homem judeu que vive na clandestinidade em sua casa. Exatamente, ela fala da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, os nazistas, queimando livro, então ela vai e pega livro lá. O Menino que Descobriu o Vento. Cara, muito massa. Quem ainda não assistiu é massa. O moleque de 14 anos, autodidata, louco por livro, louco por leitura, louco por estudar, tá?
se viu impedido de ir para a escola porque não tinha condições de pagar, tá? Na África. E ele, com auxílio de um professor, teve acesso a livros e resolveu o problema da seca que eles enfrentavam lá para plantações, e ele conseguiu fazer ali uma torre eólica para extrair, tá? Extrair água, poço. Fantástico. Eu sou até suspeito em falar deste filme, porque acredito em todos os professores da minha geração assistiram a este filme. E se vocês usarem na redação de vocês, isso aqui é uma estratégia massa. Se vocês usarem Sociedade dos Poetas Mortos, o professor que vai corrigir ou a professora que vai corrigir a redação de vocês, vocês já vão ganhar pelo menos a admiração desses professores. Pelo menos a admiração, porque vocês estão citando Sociedade dos Poetas Mortos, que é um clássico com Robbie Williams. É um professor que incentiva seus alunos a refletirem, a terem uma leitura mais reflexiva, tá? E aí os alunos vão lá e dão sequência à Sociedade dos Poetas Mortos. São os poetas que estão que liam, tá? Que trabalhavam a leitura exatamente de uma forma mais ampla. Tranquilo? Então vamos às áreas de conhecimento para o argumento 1, que é falhar na educação básica. Vocês podem utilizar o artigo 205 da Constituição, que fala que a educação é direito de todos e dever do Estado. Vocês podem utilizar Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, se ela tampouco a sociedade muda. Ainda Paulo Freire, a teoria sem prática vira verbalismo. Por quê? Porque o MEC tem diretrizes a partir dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, para leitura. E isso aqui não é aplicado, tá, pessoal? Manuel Kant, ser humano é aquilo que a educação faz dele. Isso são áreas, vocês podem usar um desses aqui, que mais for conveniente para vocês, tá? Associando, é claro, com os argumentos. Falha, pouca influência familiar. Vocês podem utilizar Schopenhauer. Os limites do campo de visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo. Levi-Strauss. Só é possível interpretar adequadamente as ações coletivas por meio do entendimento dos eventos históricos, ou seja, isso vem há muito tempo. Se nós estamos numa cultura de poucos leitores, é possível que a explicação para que ainda estejamos com poucos leitores seja exatamente um evento histórico. Podemos utilizar Durkheim, fatos sociais, tá? Que é um fato social. Se nós estamos num ambiente de não leitura, há uma tendência de continuarmos com isso. Ou determinismo social, que é uma teoria filosófica de que esse indivíduo ele é influenciado pelo meio em que ele está inserido. Belezão? Proposta de intervenção. Pessoal, isso aqui já está mastigado para vocês. Mastigado. Quem vai resolver a parada? Ministério da Educação e escolas. O que é que tem que ser feito? Reforma do sistema educacional com fins na leitura. Como? Por meio de capacitação de professores, contratação de bibliotecários, destinação de espaço exclusivo para leituras. Para quê? A fim de formar uma cultura de leitura que se estenda para além da fase escolar. Aí eu resolvi aqui detalhar o meio, como é que vai ser feito isso, envolver educadores de todas as disciplinas para destinar parte de suas cargas horárias para leitura e discussão de obras e artigos relacionados aos conteúdos, liberação de mais de 1%, de mais 1% do PIB para abertura de concursos a bibliotecários que desenvolverão projetos voltados para a competência leitora dentro e fora das bibliotecas que vão ser inseridas com esse valor escolares. Meus amores, tá tudo mastigado, só para vocês começarem a aplicar, começarem a desenvolver isso aqui. Tranquilão? Revendo, tire foto, marque metatextual, mande a redação para o meu e-mail, que eu vou ter um prazerzaço de corrigir tua redação, tá ok? Te conto na próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.